I come from poison. I have poison inside me, and I destroy everything I touch. That's my legacy. I have nothing to show for the life that I've lived, and I have nobody in my life who's better off for having known me. Essa cena de BoJack Horseman pode parecer estranha para quem não acompanha a série. Afinal, um desenho animado sobre um homem-cavalo que habita um mundo onde animais e seres humanos convivem, se casam e até têm filhos, definitivamente soa como uma comédia. Mas, para cada situação ridícula e engraçada, existe outra extremamente depressiva. People come up to me, they want my autograph, they want my picture. They think they recognize something in me. And I want to be that person that they think I am, but I'm not. They see a greatness in me and they mistake it for goodness, but I know there's nothing there. As fast as I run, I can't get away from that. Dá pra entender porque alguém assiste uma série pra dar risada. Mas por que as pessoas escolhem, por livre e espontânea vontade, assistir algo que vai deixá-las se sentindo mal? Esse fenômeno é conhecido como paradoxo da tragédia. Quanto maior a tristeza gerada pela exposição à tragédia, maior é a satisfação ao assisti-la. Não quer dizer que nós ficamos felizes com a tragédia alheia, mas sim que nós somos atraídos por histórias trágicas porque, de alguma maneira, nos beneficiamos delas. Uma das teorias mais antigas para explicar isso foi proposta por Aristóteles. Assistir uma tragédia provoca sentimentos de piedade e medo, o que leva à catarse, que seria a purgação ou purificação dos sentimentos negativos. O problema dessa definição é que ela dá a ideia de um momento de iluminação instantânea, quando na verdade está mais relacionada a um processo. Para entender melhor como isso funciona, pesquisadores da Universidade de Ohio State realizaram um experimento. Os participantes assistiram a uma versão resumida de Desejo e Reparação. O filme conta a história de uma adolescente que acusa o amante de sua irmã de um estupro que ele não cometeu. Ele acaba sendo mandado para a guerra como punição. E ele e a irmã dela morrem durante a guerra e nunca mais se encontram. A protagonista passa o resto da vida assombrada pelo que fez. Depois do filme, os participantes responderam ao questionário. A reflexão sobre a própria vida, desencadeada por assistir aquela história, levou a uma maior sensação de felicidade, o que foi motivado pela comparação. When you are watching films, that even you can live through all the different life situations, so to speak, and by these rituals and so on, we somehow makes the situation bearable. It's a way of dealing with it, and films will be kind of emotion symphonies linked to what we call the basic action patterns of life, the most basic situations in life. Porque, ao nos encontrarmos numa situação em que temos que lidar com sentimentos negativos, somos levados a refletir sobre os nossos próprios problemas. Além disso, ao ver personagens se comportarem de uma maneira que reprovamos, nos sentimos melhor com nós mesmos e com a maneira como agimos. Tudo isso ajuda a explicar nossa atração por histórias trágicas e depressivas como as que vemos em BoJack Horseman, onde todos os personagens têm sérios problemas em fazer a coisa certa. Só que, ainda assim, são motivados por sentimentos reais, com os quais qualquer pessoa pode se identificar, o que também nos leva a reavaliar nossos próprios relacionamentos e escolhas na vida. Mas os efeitos causados por se assistir a tragédias vão além da autorreflexão. Pesquisadores testaram os níveis de empatia e generosidade de pessoas que haviam acabado de assistir a um vídeo triste e de pessoas que assistiram a um vídeo considerado emocionalmente neutro. Os participantes do experimento que assistiram ao vídeo triste relataram um maior sentimento de empatia e tiveram um aumento em média de 47% na produção de oxitocina, um hormônio relacionado com emoções e comportamentos sociais. Não é uma surpresa que tragédias tenham um efeito tão forte em modificar a maneira como agimos e nos sentimos. A história da família de BoJack, por exemplo, é marcada por tragédias e traumas. E vemos como isso afetou cada personagem. Como uma infância sem amor, atenção, carinho e compreensão podem formar um adulto autodestrutivo que parece incapaz de aceitar que algo de bom aconteça em sua vida. Momentos de prazer são essenciais, claro, mas são os momentos traumáticos que nos ensinam as lições mais importantes. Através deles, somos forçados a aprender o que devemos evitar e a pensarmos numa solução. O estudo realizado pela Universidade de Ohio State tem uma afirmação surpreendentemente profunda para um artigo científico. A mente humana não foi feita para a felicidade, mas sim para a sobrevivência. Uma visão pessimista, mas que serve muito bem para entender BoJack. Qualquer breve momento de felicidade surge como algo inconcebível para ele. Só o que ele conhece é sofrimento. E como sofrimento é exatamente o que queremos evitar,
Assistir uma tragédia é uma maneira eficiente de aprendermos através do sofrimento de outra pessoa. Tudo isso na segurança do sofá de casa ou da poltrona do cinema. Assim, ao final de cada episódio ou temporada de BoJack Horseman, junto da inevitável tristeza, surge a oportunidade de sermos melhores e mais felizes.